Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a reflexão. Encontramos na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Assim está escrito: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O escritor aos Hebreus trouxe com clareza a realidade da palavra de Deus, afirmando que a palavra de Deus não é a semelhança da palavra dos homens, dos mortais aqui da terra. Ela, sendo palavra de Deus, ela tem a identificação de Deus. Ela é viva, porque o próprio Deus é vivo. A palavra de Deus nos afirma que nós estávamos mortos no pecado e vivemos agora salvos e desfrutando vida em relação ao que Jesus fez a nosso favor. Se isto não tivesse acontecido, estaríamos continuando mortos em delitos e pecados. No entanto, o responsável por promover vida em nós é a própria palavra de Deus, porque diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Quer dizer, ela tem vida, e essa vida, quando a palavra de Deus tem o contato com o nosso coração, esta palavra vai produzir um resultado que seja eficaz. Ela tem a eficácia. Quer dizer, a palavra não fica lá impassível, não. A partir do momento que a palavra de Deus entra em nós, ela começa a trabalhar. Por quê? Porque a palavra é viva, e algo vivo se movimenta. Se a palavra fosse morta, ela não teria feito nenhuma eficácia na nossa vida. Seria como a palavra dos homens, é mais uma que não acrescenta nada. Mas a palavra de Deus é diferente. Há nela o poder de transformação, a ação, o poder de Deus, a vida de Deus está na palavra de Deus, e à medida em que ela vem ao nosso ouvido e desce ao nosso coração, ela começa a fazer um trabalho necessário para adequar a nossa vida ao plano e ao propósito de Deus, que mediante a sua palavra que foi revelado, pode então acontecer na nossa vida. Neste sentido, a palavra nos santifica, a palavra nos liberta. O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não há verdade mais absoluta na face da terra do que a palavra de Deus. É a única verdade absoluta. É a palavra de Deus. O escritor aos Hebreus diz que ela é viva e ela é eficaz. O Senhor Jesus, quando ensinou, ele disse: as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Então veja que é uma palavra dinâmica, ativa, que se movimenta dentro de nós. Então, esta palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo e que no momento em que ela encontra caminho para o nosso coração, ela vai se estabelecer lá como uma espada penetrante de dois gumes, vai até a divisão da alma e do espírito, onde ninguém consegue dividir onde está a alma, onde está o espírito. A palavra de Deus tem esse discernimento. E das juntas e medulas, e discerne o quê? Pensamentos e intenções que estão aonde? No coração. Então, a eficácia do uso da palavra de Deus em nossa vida. Então, a eficácia desta palavra que, quando ela entra em nós, vai promover os propósitos de Deus, nós então precisamos entender o valor que há na palavra de Deus, esta eficácia, qual é o resultado final da palavra entronizada na nossa vida. Lembrando que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus.
Então, à medida em que ouvimos a palavra, gera fé. À medida que gera fé, nós cremos na palavra. Ao crermos na palavra, pela fé, o caminho se abre pelo nosso ouvido e desce ao nosso coração. A palavra, uma vez que ela entra, ela vai ao nosso interior e ela se estabelece ali. E estando a palavra no nosso coração, ela vai transformar o nosso coração. Ela vai mudar a nossa vida e vai nos colocar em sintonia com propósitos e a vontade de Deus. Não foi sem razão que Deus, ao usar o profeta Isaías, no capítulo 34, versículo 16, disse: buscai no livro do Senhor e lede. Então, o livro do Senhor, a palavra de Deus, ela está disponível à nossa mão. Nós precisamos, então, ter atenção com a palavra de Deus. Há muitas pessoas que utilizam a Bíblia como um instrumento de amuleto, como algo que afasta perigos, afasta maus elementos e, portanto, deixa a palavra de Deus, a Bíblia, numa estante, num painel de um veículo, num escritório, aberta lá no Salmo, ou no 23, ou no 91, ou numa outra passagem, e acha que simplesmente por ter este ato, deixar a Escritura, a Bíblia aberta em algum ponto do texto santo, aquilo vai trazer resultados. Não, a palavra de Deus não funciona desse jeito. Ela não funciona como amuleto. Ela não é amuleto. De nada vale deixar a palavra de Deus aberta se ela não tem acesso ao coração, se a minha vida, se a minha conduta, se a tua conduta não é condizente com o que diz a palavra de Deus, de nada vale deixá-la aberta num lugar. Ela não vai ter a efetividade. A eficácia da palavra de Deus se dá quando ela entra em contato com a nossa vida, desce ao nosso coração, e aí sim, a partir desse instante, nós vamos sendo trabalhados pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então Deus começa uma boa obra na nossa vida através do quê? Através da sua palavra. Lembra que no ato da criação, tudo veio à luz, tudo veio à existência mediante a proclamação da palavra de Deus. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus fez separação entre a luz e as trevas, entre o dia e a noite. E Deus disse: haja animais, haja as águas. E tudo foi acontecendo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. O apóstolo Paulo escreveu que Abraão demonstrou uma fé que Deus chama as coisas que não são como se já fossem, e que nele há o poder de trazer vida àqueles que morreram, o poder da ressurreição. Sim, Deus tem este poder, e o poder, ele atua neste poder através da sua palavra. Disse e as coisas aconteceram. Tudo em função da palavra. Então, quando nós olhando esse versículo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, nós vamos encontrar aqui a eficácia do uso da palavra de Deus em nossa vida. Então, nós temos responsabilidade. Nós temos a palavra, ela está nas nossas mãos. Agora, nós precisamos abrir, nós precisamos ler, nós precisamos crer no que diz a palavra de Deus. Não basta ter somente, ter ela numa estante, ter ela numa sala, ter ela num painel de um veículo, ter ela no escritório, ter ela dentro de uma bolsa. Não, isso não quer dizer nada. O valor da palavra de Deus está quando nós abrimos a palavra e passamos a ler. À medida em que vamos lendo a palavra, nós vamos encontrando nela os elementos necessários que a palavra de Deus vai utilizar para produzir a eficácia na nossa vida. E nós vamos
à medida em que a palavra de Deus vai se tornando eficaz na nossa vida, porque ela é viva, ela é eficaz, então ela se movimenta dentro de nós. Então, os resultados vão aparecendo no nosso exterior. Mas primeiro ela precisa mudar o interior. Ela começa primeiro no coração, depois do coração, ela vai passando para as outras partes. Então, dito isto, a orientação que temos é buscar na palavra do Senhor e ler. A partir do momento em que nós começarmos a ler a palavra de Deus, nós vamos descobrir alguns pontos da eficácia da palavra de Deus. É bem verdade que a Escritura está recheada de textos que vão indicar-nos a eficácia da palavra de Deus. Mas nós vamos citar somente alguns que estão dentro do Salmo 119. Mas não está só em Salmos, está em todos os livros. Vemos ali a eficácia da palavra de Deus. Mas para nos ater dentro do tempo proposto, vamos pegar alguns versos do Salmo 119 e encontrar nele qual é a eficácia da palavra de Deus na nossa vida. Uma vez que o escritor aos Hebreus disse que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é penetrante. Ela vai até divisão da alma do espírito, juntas e medulas, e discerne pensamentos e intenções do coração. Então, o primeiro ponto que vamos observar está no verso 97. O salmista disse: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. À medida em que nós tomamos o tempo necessário para buscar na palavra do Senhor, e como disse Isaías, buscai no livro do Senhor e lede. Ao ler, nós vamos ter um momento para fazer a meditação. A meditação é como uma alimentação, que nós estamos nos alimentando de maneira natural, com cuidado e usufruindo de todos os nutrientes daquela alimentação. E a palavra de Deus serve a isso. À medida em que nós estamos meditando, nós estamos encontrando as vitaminas necessárias na palavra de Deus para a nossa vida de comunhão com o próprio Deus. Então, o salmista disse: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação de todo dia. Por que se tornou a meditação de todo dia? Porque quando ele começou a meditar, ele começou a descobrir tesouros e riquezas que estão na palavra de Deus, e a meditação traz elas para a nossa realidade. Porque quando você leu, passou e pronto. Quando você medita, você volta lá e para e procura entender qual o sentido, como aquilo pode se tornar real na minha vida, na sua vida. E aí nós passamos a meditar. E à medida que nós nos atemos a isto, o Espírito de Deus abre a nossa compreensão e faz-nos entender determinadas coisas que, se não fora pela meditação na palavra, nós não teríamos o conhecimento. Então a meditação, ela é necessária justamente porque a palavra tem a sua eficácia. À medida em que eu vou meditando, ela vai produzindo algo dentro de mim. Então este é o primeiro ponto. Então a eficácia da palavra para meditação. Segundo, no verso 130, diz que a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Então, encontramos aqui iluminação e entendimento. Duas coisas que nós precisamos: aclarar a palavra e abrir o nosso entendimento para a nossa compreensão. Mas quando é que isto acontece? Quando nós estamos em contato com a palavra de Deus. Eu não posso deixar o livro fechado e dizer que eu amo a lei do Senhor, é a minha meditação, que eu tenho a iluminação,
que eu tenho entendimento, se eu não estou em contato com a palavra de Deus. Então é preciso estar em contato. Terceiro, no verso de número 9, o salmista disse: como purificará o mancebo seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Quer dizer, então, a purificação do nosso coração, ela só virá a partir do momento em que nós observarmos a palavra de Deus. E o que é observar? Uma vez que lemos, uma vez que meditamos, que observamos a palavra, o que é que nós fazemos? Observar significa praticar a palavra. E à medida em que nós nos atemos à palavra, conforme ela está nos ensinando, nós vamos passar pelo processo da purificação. A palavra vai nos purificar, tirar de nós as impurezas. Mas também, aqui no verso 24, o salmista disse: os teus testemunhos são o meu prazer. O prazer quer dizer o gozo, a alegria, a satisfação que a palavra de Deus produz em nós. Essa satisfação, ela confirma a eficácia da palavra de Deus. Porque se não fosse viva, se não fosse eficaz, não tinha o poder de promover a satisfação no nosso interior. Mas a palavra de Deus produz, porque ela é de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Mas também aqui no verso 42, o salmista disse assim: assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. A palavra, então, cria no nosso interior a confiança necessária para responder a quem nos afrontar. Então, pela eficácia, a nossa confiança é fortalecida e fundamentada na palavra de Deus. No verso 165, o salmista deixou registrado: muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Quer dizer, a palavra de Deus, ela produz paz, tranquilidade de espírito em nós. Então, à medida em que nós estamos nos atendo à palavra, a paz está sendo desenvolvida em nós. A palavra de Deus é uma palavra de paz. Quando você estiver perturbado, atormentado, preocupado, atenha-se a ler e meditar na palavra de Deus e você vai descobrir que em pouco tempo uma paz sublime e perene vai invadir o seu coração e vai te dar uma tranquilidade que de outra forma você não teria condições. Mas por que isto? Por causa da eficácia da palavra de Deus. Ela produz, ela promove paz no coração quando nós estamos lendo a palavra. E por fim, no verso 92, está escrito assim, o salmista deixou: se a tua lei não fora a minha recreação, já há muito teria perecido na angústia. Então, a recreação é o refúgio, quer dizer, o livramento que a palavra trouxe ao salmista. Ele disse: se a tua palavra não fosse a minha recreação, já há muito eu teria perecido na angústia. Então, momentos de angústia vêm para todos nós, mas quando nós nos atemos à palavra, sabendo que ela é viva, que ela é eficaz, então vamos à palavra de Deus e ela vai trazer-nos o livramento necessário. O salmista disse: se não fosse pela recriação da palavra, ele teria perecido na angústia. A angústia, se não tiver cuidado, ela pode levar também à morte. Mas a pessoa, quando em angústia, ele precisa ater-se à palavra de Deus. Quando ele vai à palavra de Deus, vem da parte de Deus o livramento. O salmista disse: na minha angústia clamei ao Senhor, ele me ouviu e me livrou. O Senhor disse: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Então nós vamos invocá-lo quando temos acesso à palavra do Senhor. Então veja,
a eficácia do uso da palavra de Deus em nossa vida, a utilidade que tem a palavra de Deus por ser viva e por ser eficaz. Ela vai promover em nós a meditação. Através da meditação, o amor para com a palavra vai se aprofundar. Ela vai abrir a nossa mente, vai nos dar tanto luz quanto entendimento. Vai iluminar e dar o entendimento. Ela vai promover a purificação do nosso coração. Ela vai trazer gozo e alegria para a nossa vida. Ela vai gerar em nós confiança. Ela vai trazer à realidade a paz, bem como o livramento. Então veja, com razão, o escritor aos Hebreus deixou escrito, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, esta vida e eficácia que há na palavra de Deus, dentro desses textos relatados no Salmo 119, nós encontramos aqui o valor da palavra de Deus. Agora, isto só se tornará eficaz e manifestará vida em nós quando nós abrirmos a palavra de Deus e lermos o que nela está. Aí sim, esta eficácia vai ser uma realidade na nossa vida. Você tem feito assim? Qual tem sido a tua relação com a palavra de Deus? É apenas um livro fechado? É um amuleto? É algo para espantar perigos, acidentes? Ou você se deleita com a palavra de Deus? Você toma tempo para ler, para meditar, para observar, para praticar? Qual é a tua ação diante da palavra de Deus? Que valor você atribui à palavra de Deus? Então, que possamos atentar para este ponto e saber que a vida e a eficácia da palavra depende da nossa resposta. Quando ela entra em nós, ela começa a movimentar, e quando vamos à palavra, nós vemos o que é que ela faz em nossa vida. Quantas coisas que são resultados da eficácia da palavra de Deus na nossa vida. Pensa sobre isto, reflita e tome um posicionamento. Querendo Deus, amanhã retornaremos.